Você já parou para pensar sobre o quão grandiosas e desafiadoras foram algumas das construções mencionadas na Bíblia? Algumas delas são tão imponentes e misteriosas que até os cientistas e historiadores, com toda a tecnologia de hoje, ficam sem palavras. Essas obras não eram apenas impressionantes pela sua escala, mas também pelo profundo significado espiritual e pela precisão com que foram realizadas, desafiando os limites do entendimento humano. Vamos explorar as maiores construções da Bíblia, começando com as que deixaram um mundo de boca aberta e continuam a ser símbolos de fé, coragem e perseverança. E vamos para uma das primeiras maiores construções, mas antes, apenas confira se você já está inscrito no canal, porque nesse canal eu vou trazer uma série de enigmas não explicados sobre a Bíblia. A Arca de Noé, a construção da salvação. Imagine-se vivendo num mundo antigo, onde as tempestades eram apenas fenômenos naturais e a ideia de uma grande inundação parecia impossível. No entanto, Deus, ao ver a corrupção da humanidade, decide trazer o juízo sobre a terra. Ele escolhe Noé, um homem justo, para construir uma embarcação capaz de sobreviver ao maior dilúvio que o mundo já conheceu. A Arca de Noé não era apenas um barco comum, era um projeto divino de salvação. Deus dá a Noé detalhes precisos sobre como construir a arca. 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 14 côvados de altura. Quando traduzimos essas medidas para o sistema moderno, percebemos que a arca tinha cerca de 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Tamanho equivalente a um campo de futebol. Imagina a grandiosidade de uma construção desse porte feita sem as máquinas modernas. Noé usou madeira de cipreste, uma madeira resistente, e cobriu a arca com bitume para garantir que ela fosse impermeável. Por mais que as pessoas ao redor duvidassem, Noé não se abalou. Ele e sua família trabalharam durante anos enfrentando zombarias e críticas para construir essa gigantesca arca que, no fim, se tornaria o único refúgio para a humanidade e para os animais. Quando o dilúvio chegou, a arca foi o único meio de sobrevivência, navegando por águas turbulentas durante 40 dias e 40 noites, conforme Deus cumpriu sua promessa de salvar os justos. A construção da arca é uma das maiores provas de obediência e fé inabalável. O próprio fato de ela ter resistido ao dilúvio, salvando espécies inteiras e garantindo o futuro da Terra, é um testemunho de como, mesmo em tempos de desafio, a obra de Deus é maior do que a compreensão humana. A Torre de Babel, o orgulho da humanidade. Depois do dilúvio, a humanidade, agora descendente de Noé, se reuniu numa planície. Eles decidiram construir uma torre gigantesca que alcançasse os céus, uma maneira de se tornarem famosos e talvez até desafiar Deus. Essa foi a Torre de Babel, uma construção que representava não apenas a habilidade humana, mas também o orgulho e o desejo de autossuficiência. Vamos chegar ao céu, pensaram eles. Queriam fazer uma torre que não só unificasse as pessoas, mas também as tornasse poderosas. A Bíblia nos conta que eles começaram a construir a torre com tijolos e betume, uma estrutura robusta, e começaram a erguer a construção para desafiar os próprios limites. No entanto, Deus viu a torre e entendeu que esse esforço humano não era para sua glória, mas sim para a exaltação própria. Então, ele decidiu intervir. Com um simples gesto, Deus confundiu as línguas das pessoas, fazendo com que elas não conseguissem mais se entender. O projeto da torre parou de repente e os trabalhadores começaram a se dispersar pela terra, criando a diversidade de idiomas que vemos hoje. A Torre de Babel é uma lição de humildade. Embora os humanos tenham a capacidade de criar coisas impressionantes, a verdadeira grandeza não vem da nossa força, mas da nossa obediência a Deus. A torre é um lembrete de que Deus está no controle, e tentar alcançar a sua posição por meios próprios é, em última instância, fútil. E aí, já tinha ouvido falar sobre a Torre de Babel? Deixe nos comentários se já conhecia ou não. O Templo de Salomão, a casa de Deus na Terra.
Após a unificação de Israel sob o governo de Salomão, o filho de Davi, ele decidiu construir uma casa para Deus, um templo que refletisse a majestade e a santidade de seu Criador. O Templo de Salomão foi uma construção tão grandiosa que, mesmo com toda a tecnologia moderna, ainda fascina engenheiros e historiadores. A Bíblia descreve que o templo deveria ser construído com materiais raros e de altíssima qualidade, madeira de cedro do Líbano, pedras preciosas e, claro, o ouro. O templo tinha 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 15 metros de altura. O mais impressionante, no entanto, não era apenas o seu tamanho, mas os detalhes meticulosos de cada parte da construção. Havia querubins de ouro, um altar imenso e os utensílios sagrados que eram usados no serviço a Deus. O templo não era apenas um edifício grandioso, era um lugar de encontro com Deus. Dentro do templo havia o Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança ficava guardada. Este era o lugar mais sagrado de todos, e a presença de Deus se manifestava ali de maneira especial. Para a construção, Salomão recrutou trabalhadores especializados de toda a região, incluindo o rei Irã, de Tiro, e o projeto durou 7 anos. O Templo de Salomão não era apenas um feito de engenharia, era uma expressão de fé e de dedicação a Deus, representando a aliança entre Deus e Israel. Quando o templo foi inaugurado, a glória de Deus desceu sobre ele, uma nuvem de sua presença, e os sacerdotes não podiam nem ficar em pé diante do poder de Deus. Até hoje, o Templo de Salomão é lembrado como uma das mais impressionantes construções feitas por mãos humanas. O Palácio de Salomão, a magnificência real. Enquanto o templo representava a habitação de Deus na terra, o Palácio de Salomão era o símbolo do poder e da riqueza do rei. Situada ao lado do templo, o palácio não era apenas uma residência real, era um reflexo da sabedoria divina que Salomão recebeu e da prosperidade que o reino de Israel experimentava sob o seu reinado. O palácio foi construído com a mesma luxuosidade que o templo. Salomão usou materiais preciosos e de alta qualidade, incluindo cedro do Líbano, pedras preciosas e ouro. O palácio tinha várias salas, pateados e um grande trono onde o rei se sentava para governar. Sua imponência era tamanha que, quando a rainha de Sabá visitou Salomão e viu a grandeza do palácio, ela ficou sem palavras, impressionada com a sabedoria e a riqueza do rei. Embora o palácio fosse uma maravilha de riqueza e beleza, ele também representava a sabedoria divina. Salomão, ao construir o palácio e governar Israel, fez com que o reino fosse conhecido em todo o mundo antigo como um centro de sabedoria, justiça e prosperidade. Assim como o templo era a casa de Deus, o palácio era o centro do reino humano, uma extensão do governo divino. Bom, já vamos para a última construção, mas antes apenas confira se você já está inscrito no canal, porque nesse canal eu vou trazer uma série de enigmas não explicados sobre a Bíblia. O Muro de Jerusalém, a fortaleza de fé. Após o exílio babilônico, os israelitas voltaram a Jerusalém, mas a cidade estava em ruínas. As muralhas haviam sido derrubadas e a cidade estava vulnerável a ataques. Neemias, um líder judeu que servia como copeiro do rei persa Artaxerxes, recebeu permissão para retornar e reconstruir as muralhas da cidade. O Muro de Jerusalém foi uma das maiores realizações de Neemias. Com a ajuda do povo de Israel, ele conseguiu construir as muralhas em apenas 52 dias, um feito impressionante, considerando as dificuldades enfrentadas. As muralhas foram feitas de pedras robustas e foram acompanhadas por torres e portas fortificadas. No entanto, o que mais impressiona na reconstrução das muralhas não foi apenas a rapidez ou o esforço físico, mas a maneira como o povo trabalhou com unidade e fé. O muro representava muito mais do que uma simples fortificação. Era um símbolo da proteção divina e da restauração espiritual de Israel. Quando as muralhas foram concluídas, o povo de Israel celebrou com grande alegria e o muro se tornou um lembrete de que, mesmo em tempos de dificuldades e adversidades, Deus sempre provê proteção e força para seu povo. Siga nosso canal para desvendar ainda mais enigmas sobre a Bíblia Sagrada.